Então, muito boa tarde a todas e todos. Uma alegria estar aqui, quarto seminário do Núcleo de Pesquisas. Esse seminário é um seminário organizado pelo Núcleo com a ideia de dar visibilidade aos projetos de professoras e professores da ENSE, coordenados por professores e professoras da ENSE. Há outros projetos em que esses professores e professoras participam, mas são projetos que estão registrados em outras universidades, e a gente, nesse espaço, a gente dá foco aos projetos que são da ENSE. Vou dividir com vocês dois slides que assim muito curtinhos, deixa eu fui a única que não testei, vamos lá, dividindo aqui, compartilhando com vocês. Como eu disse, é o quarto seminário, e esses projetos eles estão cadastrados na ENSE e eles aparecem nos projetos de pesquisa, nos catálogos de projetos de pesquisa da ENSE. A gente tem a ideia de editar um catálogo por ano. O primeiro foi ano passado, em 2022, o ano passado, e saíram os projetos que estavam, que haviam sido realizados até o ano de 2022. E agora a gente tem publicado de 2023. A gente sempre fecha o catálogo no final do ano, publica ele no final do ano, com todos os projetos do ano e para trás, até uma data que é uma data que a gente consegue alcançar. Não tem uma data limite, mas é a data que a gente consegue alcançar na memória e nos registros da ENSE. Hoje o catálogo de projetos... Então, o catálogo é incremental, né? O catálogo de 2003 inclui os projetos de 2002. No catálogo de 2023 tem 90 projetos, sendo 60 projetos de pesquisa, do tipo PIBIC, PPAG e outros projetos de pesquisa. Tem 8 projetos de extensão e tem 13 projetos em colaboração com outras áreas do IBGE, outras instituições ou livros que foram desenvolvidos dentro do espaço docente da ENSE, com participação de alunos ou não, mas por professores e professoras da ENSE. Então, é um conjunto grande de projetos. A gente está fazendo essa tentativa de um seminário com a apresentação de 6 projetos para tentar dar mais visibilidade a mais trabalhos de professores e professoras, mas, na verdade, a gente tem um total enorme de projetos e quem tiver interesse em conhecer os demais, podem ficar à vontade para consultar o catálogo de projetos da ENSE. Hoje, como eu falei, a gente tem 6 apresentações, vai começar... A gente está fazendo uma pequena inversão, na publicação saiu em ordem alfabética, a gente fez uma pequena inversão porque o Januzzi vai precisar sair, porque tem uma reunião. Então, ele começa apresentando o projeto de inteligência artificial aplicada às políticas públicas. Depois, a professora Aline apresenta o projeto Ferramentas Computacionais no Ensino e Aprendizado Escolar. A professora Ana Carolina vai apresentar o acompanhamento dos indicadores de desenvolvimento sustentável para a saúde no Brasil. Depois, o professor César vai apresentar dinâmica populacional e mudança do clima no Brasil. A professora Joyce apresenta a violência contra mulheres no Brasil, permanências entre discursos e práticas. E, por fim, para fechar, o professor Miguel Bruno vai apresentar produtividade, transição demográfica e condições de vida. Li super rápido o nome dos projetos, vocês vão ter oportunidade de apresentar com mais detalhes. Li rápido para não tomar muito tempo. Como a gente combinou antes, eu queria que vocês tentassem tomar 15 minutos para a apresentação, e depois das 6 apresentações a gente abre para perguntas em geral. Eu vou postar aqui no chat um incentivo para quem quiser escrever as perguntas no chat, e vou passar a palavra para o professor Paulo Januzzi, que vai começar com a primeira apresentação. Paulo, você tem o microfone? Sim. Queria pedir desculpas aos colegas, tá? Por conta dessa inversão, mas é que eu estou em Goiânia participando de uma das oficinas desse projeto, e a minha conversa com a reitora da Federal de Goiás, né, que é uma das patrocinadoras, assim como o Márcio e como o professor Tom Zé da Unicamp, eu teria uma reunião com ela, mas ela mudou a agenda dela, ela vai viajar e ela vai me receber agora às 5 da tarde, tá? Por conta das atividades desse projeto que tem o seu núcleo estruturante aqui em Goiás, na Federal de Goiás, tá? Então, eu peço desculpas para vocês, eu fiz uma apresentação aqui dentro dos tempos possíveis, né?
E vocês devem estar vendo, né, Andréia? Minha apresentação? Agora está entrando, está começando. Sim, sim. Agora, modo apresentação. Eu boto o modo apresentação? Sim. Aí, posso ficar assim? Pode. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou apresentar esse projeto. Esse projeto, alguns de vocês já conhecem, né? Esse é um projeto interinstitucional. Vocês estão vendo aqui a foto em que o Márcio Postman está com a professora Angelita Lima, aqui reitora da Universidade Federal de Goiás, e o reitor da Unicamp, o professor Antônio Carlos Meirelles. E aqui toda a equipe, né, envolvida. O professor Vicente aqui na ponta, que é um grande parceiro, professor aqui da faculdade, e a professora Ana Lúcia, do NEP, na Unicamp. Bom, esse projeto, então, ele hoje está já bastante avançado, vai fazer um ano em agosto, né, vai ter um evento específico em agosto, mas ele já tem um site, ele já tem um planejamento estratégico e uma série de outras coisas que eu vou mostrar aqui. Mas, para detalhes, vocês podem entrar nesse ciap.org.br, onde tem esses documentos. Tem uma apresentação resumida desse projeto, um pouco mais detalhada do que essa que eu estou fazendo aqui para vocês, um projeto de pesquisa escrito de 25 páginas, o planejamento estratégico desse CIAP, né, que ele é ambicioso no sentido de fazer uma série de atividades nos próximos 4, 5 anos, um termo de adesão, porque vocês vão ver que esse é um projeto que tem um compromisso, tem a necessidade e tem o objetivo de articular várias instituições no campo do que a gente chama de campo de públicas, que já vai ficar mais claro nos slides em seguida. Então, nós temos esse projeto, como vocês estão vendo, né, reúne o IBGE, Unicamp e Federal de Goiás através das suas, vamos dizer assim, unidades mais específicas, a AENSE, o NEP e o CEPASP. Eu acho que eu agradeço a Andréia pela promoção desse seminário, não só porque nós temos a oportunidade de conhecer melhor o que cada pesquisador está fazendo, super importante isso. Eu vou ver depois a gravação exatamente para conhecer todos esses projetos muito interessantes que vocês, colegas, estão desenvolvendo. E precisamos engajar, né? Mas, particularmente, eu gostaria que tivesse mais professores engajados nisso. O núcleo está por meio do Paulo Tostes, né? Mas precisa de muito mais gente, eventualmente Maria Luísa também se interessou, mas a gente precisa de mais gente envolvida nessa proposta. De alguma forma, a própria Carol, sua equipe, está envolvida, porque vai ficar claro aqui que parte do que a gente vai desenvolver no CTA também vai poder estar disponível nas atividades aqui propostas. Bom, esse projeto ele tem vamos dizer assim, sua explicação sucinta nesse slide. Esse slide ele mostra claramente que o grande propósito desse projeto é constituir um repositório de estatísticas públicas, de avaliação de programas públicos, de estudos, de um modo geral, no campo chamado de públicas, né, que é o campo multidisciplinar das ciências sociais aplicadas, da administração pública, da ciência política, que produz estudos, né, e publica em várias revistas. Então, a gente está pegando textos que têm sido publicados em anais de congressos, estamos pedindo permissão, né, para poder colocar nesse repositório o conteúdo de revistas no campo de públicas. Estamos, né, convidando instituições produtoras de estatísticas, né, o IBGE não é só produtor de estatística, mas também de estudo, né, centros de formação, como ENAP, como escolas de governo, tudo, né, porque o nosso objetivo é, por um lado, oferecer uma ferramenta que facilite para os gestores públicos municipais. Então, ele é um projeto de pesquisa aplicada, né, ou de extensão, poderia também ser assim entendido, mas é que ele também tem desenvolvimento de conteúdo de pesquisa, né,
mas ele tem um braço extensional, que é exatamente essa ferramenta que a gente chama de ChatPP. Né? Eu uso o chat porque isso, né, é um termo que deixa muito claro que é uma interface de troca de ideias, né? Que a gente disponibiliza respostas às perguntas básicas que um gestor tem lá na ponta. Por exemplo, quais as condições quais são as características básicas do meu município, né, em termos de situação social? Ou quais são os principais indicadores econômicos do meu município? Ou como eu posso montar um programa de inclusão produtiva para a população de rua? Tá? Enfim, então são perguntas básicas que todo prefeito, enfim, todo gestor bem intencionado tem, né? E ele é muito oportuno nesse resgate que a gente está fazendo, né, das políticas públicas no Brasil a partir do ano passado, e que vai ter um rebatimento novo, né, quero crer, com novos prefeitos que de fato se orientem em fazer políticas públicas baseadas em valores e informado por evidências, né, e de fato estejam preocupados em fazer alguma coisa no seu município e não essa, né, tara, né, essa discussão que a gente está vendo no Brasil, que, enfim, que ainda continua no Congresso Nacional e outros fóruns. Bem, esse conteúdo, a gente também está gerando conteúdo específico, porque isso parte do repositório, ele não tem lacunas nesse sentido, tá certo? Eu estou aqui em Curitiba, estou aqui em Goiânia, exatamente numa oficina de produção de descrição de programas públicos. Vocês podem imaginar, né, que todo programa público brasileiro tem um documento básico. Não existe isso, tá? Nem em Brasília, na Esplanada, nem de modo geral dos municípios. Se você quer saber como é que funciona o Bolsa Família, como é que funciona o programa Saúde na Escola, como é que funciona qualquer, né, serviço de proteção social do SUAS, enfim, tudo isso, o serviço de atenção básica à saúde. Existe muitas vezes documentos ou muito extensos ou documentos muito analíticos. O que a gente está fazendo aqui é exatamente uma descrição básica, priorizando, inclusive, o que se faz na ponta, o que os municípios de fato estão fazendo de inovador, que pode servir para outro município. Tá? Essa é a ideia. E além disso, além desses dois módulos, tem o Qualifica PP, que é exatamente programas que ajudem ao gestor municipal a usar esse conhecimento de uma forma mais aplicada, inteligente e fácil. Tá? Como eu disse para vocês, o objetivo é um objetivo de alcançar todo o Brasil, né? Várias instituições, nós temos instituições públicas, campi de instituições públicas em quase todas as nossas regiões imediatas ou micro-regiões, né? A missão desse projeto é chegar nesse sentido. Tá? E, para dar conta disso, nós temos uma arquitetura de políticas públicas bastante complexo, certo? No governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Né? Os governos municipais, muitos deles têm projetos que depois escalam, inclusive, em nível estadual, nível federal. Então, o nosso grande desafio é exatamente fazer a documentação desses programas, né? Porque para os problemas públicos que nós temos no Brasil, nós temos várias alternativas. Então, por exemplo, para a mitigação da fome ou da insegurança familiar, a gente tem desde a cesta básica de alimentos de 50, 60 anos atrás, ou o PNAE, que é de 60 anos atrás, programas mais novos, de 20 anos, como é o Bolsa Família, ou de 25 anos, como é o programa de restaurantes populares, e assim por diante. Né? Temos necessidade, então, de documentar ou atualizar, muitas vezes, esses, né, descritivos de programas, tá certo? Para que a inteligência artificial possa, vamos dizer assim, romper a barreira da interdisciplinaridade. Né? Essa aposta que a gente tem nesse projeto, que é do conhecimento transdisciplinar, né? Do conhecimento que nós, individualmente, como pesquisadores, por mais que, vamos dizer assim, percorramos as várias áreas disciplinares, a gente sempre vai ter as nossas limitações cognitivas, né, paradigmáticas,
ainda que a gente esteja muitas vezes aberto, né, para ouvir os vários colegas, as várias formas de pensar. Mas a inteligência artificial pode fazer isso, né, e pode fazer isso de forma problemática ou de forma mais bem conduzida, que é o que a gente está tentando fazer no âmbito desse projeto. Esse projeto já tem entregas concretas, como uma ferramenta de chat PP, né, o CIAP. Tá? Se tiver algum professor da escola que queira utilizar, é só me procurar, eu cadastro a senha. Eu usei isso no curso de verão que eu dei no começo desse ano, né, os alunos testaram, ficaram até, de certa forma, impressionados, porque ele responde tão bem ou melhor que o próprio chat GPT, né, com vamos dizer assim, com um repositório de informações muito menor que o GPT. Nós estamos desenvolvendo material do visual, aqui na UFG o professor Vicente está desenvolvendo um curso de aprimoramento do planejamento público municipal, certo? Com base nesse manual, né, que foi lançado mais de um ano atrás. Então, isso está virando um curso autoinstrucional que vai estar disponível para toda essa rede. Assim como a Carol está, né, aqui com o pessoal da área de cursos autoinstrucionais aqui da UFG, a equipe aqui desenvolvendo o curso Censo Demográfico para Gestão Pública. Né? São 4 entregas. A primeira entrega, né, inclusive, já a partir agora do mês de maio, as inscrições, certo? Que é esse curso, o papel do IBGE, a importância do censo demográfico, mas vai ter outras entregas, né, para públicos, lembrando, né, que um dos objetivos do nosso plano de trabalho é chegar a 30 mil técnicos gestores no Brasil todo. Ou seja, no primeiro curso aqui é um curso vamos dizer assim, as normas básicas da legislação sobre as várias áreas setoriais, e aqui os indicadores que informam essas políticas. Bom, como eu acho que eu já esgotei, né, eu estou agora finalizando, nós fizemos uma oficina em Campinas, em fevereiro, estamos fazendo essa aqui em Goiânia hoje, em Niterói em maio, final de maio, vai ser remota, tá certo? Nós vamos testar ferramentas digitais, né, para facilitar esse processo, e possivelmente em Belo Horizonte em junho ou agosto. Tá? Bem, temos material didático, né, para fazer essa oficina. Essa oficina é exatamente tentar descrever um programa público. Pode parecer muito básico, pois é tão básico que ninguém faz, gente. Né? A universidade não valoriza, né? Enfim, a gente só valoriza aquilo que é complexo, aquilo que é publicado em revista ou em congresso. E esse tipo de documento, realmente, vamos dizer assim, deveria ter uma sessão específica para que os gestores, enfim, os estudantes de graduação ou de pós-graduação pudessem apresentar, olha aqui como é que funciona um determinado programa inovador na escala municipal. Mas não existe. Já existiu no passado, né? Não existe mais. Né? Que são documentos como esse, o Água para Todos, os objetivos, o público-alvo. E como é que funciona o Água para Todos? Que recursos o programa precisa para desenvolver suas atividades que vão gerar entregas ou produtos que vão gerar resultados sobre o público-alvo e impactos mais gerais sobre a sociedade. Né? Então, documentos como esse aqui que nós fizemos em Campinas, que é a descrição de um programa de tabagismo. Como tratar a situação, né, das pessoas que querem parar de fumar ou evitar que os jovens comecem a fumar cigarro. Então, tem todo um descritivo, um documento descritivo, que, para gerar, né, gente, fizemos a oficina e tivemos que fazer uma orientação de quase 2 meses. Por isso que eu quero envolver muitos alunos, quem sabe, de pós-graduação, nessa proposta. Por isso que eu dei aquele curso de verão e vou chamar os meus alunos do curso de verão se eles quiserem trabalhar como monitores nessa proposta. É isso, porque esses materiais são esses documentos que vão entrar nesse repositório e passarão a fazer parte dessa possibilidade de consulta para outras prefeituras no Brasil. É isso, gente. Obrigado, Andréia. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pela apresentação e obrigado por ficar no tempo. Você não estava atrasado. Agora deu exatamente 15 minutos. Vou passar, então, a palavra para... Obrigada, Paulo. Fica à vontade. Quando você puder ficar é melhor, mas fica à vontade. Passar, então, a palavra para Ana Carol.
Carol, você tem a palavra. Obrigada por estar aqui. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, estamos vendo. Boa tarde, agradeço a presença de vocês. Agradeço o Paulo, que apresentou um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo na CTA, estou na coordenação da CTA desde novembro do ano passado. E estou aqui, ainda bem que ele falou sobre o projeto da CTA, eu estou aqui para contar do meu projeto como pesquisadora. Portanto, um projeto iniciado em 2020, ele é anterior ao meu ingresso na CTA. E é um projeto que, na última semana, na sexta-feira, uma aluna defendeu uma tese relacionada ao projeto, então, assim, é um outro lado. Então, o nome do projeto é Acompanhamento dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para a Saúde no Brasil. Vou contar para vocês um pouquinho de várias partes da pesquisa, ou várias pesquisas que foram desenvolvidas no âmbito desse projeto. Como o tempo é curto, e a Andrea vai brigar comigo se eu extrapolar, vou apresentar mais os resultados, que eu acho que é o que interessa. Um pouco da estrutura, do que foi pensado para esse projeto, e um pouquinho dos resultados. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados em 2015 pelas Nações Unidas, e representam um conjunto de programas, ações e diretrizes para orientar o trabalho da ONU e dos países membros a fim de que se atinja o desenvolvimento sustentável. Esse documento tem 17 objetivos e 169 metas, sendo que parte deveriam ser atingidas até 2020 e outras têm um prazo até 2030. Os ODS englobam questões econômicas e sociais, como redução da fome, saúde, educação, água, energia, saneamento, igualdade de gênero, justiça social e meio ambiente. O ODS 3, especificamente, se relaciona com a saúde e bem-estar dos cidadãos e tem como finalidade assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades. Abrange questões ligadas à mortalidade materna, mortalidade neonatal, controle de doenças como HIV, malária e tuberculose, uso nocivo de substâncias tóxicas como álcool e tabaco, evolução da cobertura universal de saúde. Os integrantes desse projeto, então, parte dos integrantes são alunos e parte são professores que coorientaram comigo trabalhos. Então, Theo Nascimento Soares da Cunha fez PIBIC e TCC sobre o assunto. Tudo que tem asterisco é porque não foi. Os projetos, as pesquisas desenvolvidas sempre tinham uma doença como referência, uma enfermidade, e faziam projeções para ver se o Brasil tinha condições ou não de atingir a meta definida pelo ODS. Alguns alunos gostaram do tema e desenvolveram trabalhos com temas que tangenciavam essas doenças, mas não propriamente ver se o Brasil ia atingir a meta ou não. Então, todos esses que têm asterisco não tinham o objetivo de ver se o Brasil ia atingir a meta, mas estão relacionados. Então, tivemos o Theo, Paulo César, Mária, que fez doutorado, defendeu em fevereiro, Natália, doutorado, defendeu na semana passada, Carolina Pereira Barcelos, Hanna Guimarães de Aquino e Pérola Marcelino Silva Alves, que fizeram TCC. Quanto aos professores, Larissa Carvalho Alves, Gustavo da Silva Ferreira, Cássio Maldonado Turro da UFMG, Renata Duarte, Aline Veiga, Daniel Takata e Maria Luísa Toledo, que coorientaram esses trabalhos, ou que foram orientadores principais nesses trabalhos que eram de temas que eram relacionados aos ODS. Então, tuberculose foi o que rendeu até o momento mais pesquisas. A meta é até 2030 acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, combater hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Também com o intuito, porque a meta ela é geral, ela é de acabar com as epidemias. Mas a gente tinha já essa estratégia End-TB, que tinha alguns marcadores bem claros. Então, um era de redução das taxas de incidência em 90% e outro de redução do número de óbitos em 95% em relação a 2015. Esse é o trabalho de iniciação científica do Paulo César, e o que ele fez foi analisar a série temporal. A gente sabe que tem um fator sazonal na incidência da tuberculose, assim como acontece na incidência da malária, e ele fez essa análise. Então, o que está em vermelho seria a meta de incidência,
prevista nessa estratégia NTB, e o que a gente tem é a projeção seguindo a tendência passada. Então, o Brasil, de acordo com essa projeção, não atingiria a meta prevista. Ele fez essa análise também para o Brasil e para as grandes regiões. Então, aqui em roxo, a gente tem a meta da incidência, em preto é o Brasil, e claro, né, uma vez que é uma meta que prevê uma redução de 90% a 95%, a gente teria metas variáveis para cada região, mas aqui só para mostrar, essa meta em roxo só vale para o Brasil, mas só para mostrar como é a composição por grandes regiões brasileiras. E o destaque é da região norte. Aqui uma outra forma de fazer previsão da incidência de tuberculose usando a análise IPC, idade, período, coorte, que é uma ferramenta da demografia. Então, a gente separa quais são os efeitos da idade das pessoas, porque a tuberculose ela afeta mais, ela mata mais idosos, a incidência mais alta entre adultos e é uma doença que mata mais os idosos. Então, separar esses efeitos é algo interessante. Na previsão que a Natália realizou, o que a gente vê que em termos da incidência, o Brasil não deve atingir as metas, mesmo usando os intervalos de confiança aqui na previsão, a gente vê que está muito distante. No que diz respeito à mortalidade, a mesma coisa, a gente observa desde 1980 uma tendência de queda dessa mortalidade, a previsão é de que continue caindo, mas não vai atingir essa meta de redução de 95% em relação a 2020. Com relação à malária, a meta é a mesma da tuberculose, a malária está incluída. E o que a gente vê aqui na pesquisa de iniciação científica realizada pelo Theo Nascimento Soares da Cunha, ele destacou porque quando a gente olha para o Brasil como um todo, a incidência, o número de casos, a incidência parece ser bem pequena, mas porque é uma doença muito concentrada em alguns estados brasileiros. Então, ele fez um estudo só com o Amazonas e Amapá. Então, o que nós vemos? Tem um componente sazonal, como contei para vocês, então tem uma variação, isso se comprovou na análise estatística do TEL, e tem uma tendência clara de queda. E aí ele projetou, e o que a gente tem é que não vai zerar essa incidência, porque o objetivo seria de zerar a incidência de tuberculose, mesmo considerando os intervalos de confiança, na verdade, no limite inferior, talvez sim, mas existe uma incerteza em relação a essa projeção. No caso do Amapá é a mesma coisa, no Amapá a oscilação é um pouco maior nessa projeção, também no limite inferior da projeção sim atingiria, mas é muito incerto. Por fim, com relação aos acidentes de trânsito, essa foi a tese defendida pela Mariam, a Andréia até participou da banca, a meta seria até 2030 reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes de trânsito. A meta original previa que essa redução ocorresse até 2020, mas 2020 passou e o Brasil considerou que não fazia sentido manter essa meta de redução até 2020, então a meta foi para 2030, a análise dela é toda até 2030. E o que a gente vê, o que a Mariam fez, foi uma análise de quais seriam os fatores, alguns fatores associados à mortalidade por acidente de trânsito. Se destacou na análise estatística dela foi que o PIB era um fator importante que influenciava essa mortalidade por acidentes e a renovação da frota. Então, vejam, esses cenários, eu não vou detalhar aqui quais são os componentes, mas todos são de crescimento, exceto esse cenário, esse primeiro, que não é de crescimento do PIB, mas os outros são todos de crescimento de 1%, e a gente tem renovação e renovação da frota, e este último cenário é o único que tem aumento do PIB e envelhecimento da frota, algo que torna esse cenário algo não irreal, mas difícil de ser alcançado, porque uma vez que o PIB esteja em crescimento, apesar das desigualdades, o que é esperado é uma renovação da frota de veículos, as pessoas compram mais carros novos, mas só nesse cenário de aumento do PIB e envelhecimento da frota é que o Brasil atingiria essa meta de redução pela metade dos acidentes, da mortalidade por acidente de trânsito. Então, já nas considerações finais, tá, André?
observa-se no Brasil uma persistência de determinadas enfermidades que já deveriam ter sido superadas como causas de adoecimento e morte, como é o caso de tuberculose e malária. Entre as causas externas, se destacam os acidentes de trânsito, responsáveis pela morte de mais de 30 mil brasileiros por ano. As projeções indicam que, seguindo as tendências atuais, o Brasil não atingirá as metas de redução de incidência e mortalidade por tuberculose previstas nas agendas internacionais, e isso independentemente, seja analisando como uma série temporal, seja uma análise IPC, que é uma abordagem mais demográfica do fenômeno, nenhuma delas indica que o Brasil vai atingir essa meta de redução. No que diz respeito à malária, a doença se destaca na região norte do país. Existe muita incerteza quanto à possibilidade dos estados do Amazonas e do Amapá atingirem as metas de redução de incidência. Com relação aos acidentes de trânsito, só num cenário de crescimento de 1% do PIB ao ano e envelhecimento da frota de 3% ao ano, uma combinação que a gente sabe que é improvável, seria possível que o Brasil atingisse a meta de redução de 50% das mortes por essa causa. Portanto, para todas essas doenças pesquisadas até o momento, todas essas causas de adoecimento e morte, é o que a gente vê aqui, a não ser que o Brasil adote campanhas, programas específicos para redução, seguindo as tendências atuais, o Brasil não vai atingir as metas internacionais. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Carol. Eu não sei se a premência do tempo faz todo mundo correr, né? Eu corri para apresentar, todo mundo correr, você falou em menos de 15 minutos, mas que bom, obrigada, porque aí dá mais espaço para as outras pessoas e para a conversa no final. Muito obrigada, Carol. Quem vem agora é a Aline. Aline, você tem a palavra. Deixa eu botar aqui para compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar essa tela só. Ih, pera. Oi? Tá ótimo, foi. Tá, oi. Boa tarde, pessoal. Eu talvez não gaste nem 10 minutos, não sei, porque minha apresentação é muito rapidinha. Eu vou falar especificamente do projeto de extensão para graduação. Então, tem uma outra pegada e eu vou contextualizar um pouco, talvez para algumas pessoas que ainda não tenham entendido esse surgimento de novos projetos de extensão na graduação, né? Bem, de uma forma geral, não sei se tem muitos alunos da graduação aqui assistindo, né? Mas numa tentativa de explicar no foco para a graduação, a gente vê a extensão universitária como esse processo educativo, cultural, científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável. Isso quer dizer que as duas andam juntas, né? Então, é uma forma de promover o processo acadêmico interdisciplinar e interação e diálogo entre os diversos setores da sociedade, da comunidade e a academia, numa tentativa de promover inclusão social, formação de recursos humanos e produção de conhecimento. Então, a ideia desse tipo de projeto de extensão é colocar o estudante da graduação como protagonista na sua formação técnica. A gente muda essa ideia do que é a sala de aula. Então, a sala de aula passa a ser ampliada no sentido de que os espaços externos à instituição também são lugares de aprendizado e de produção de conhecimento, né? E tem essa frase que diz que o eixo pedagógico clássico entre o estudante e o professor é substituído. O estudante assume papéis de tutor, pedagogo, orientador, contribuindo, então, ativamente para a construção do conhecimento. E isso vem um pouco, justamente, dessas diretrizes que foram lançadas em 2018 pelo MEC, e que exigiu, de uma certa forma, que as graduações se ajustassem para incluir, caso ainda não tivesse incluído, na sua carga horária total, 10% da carga horária para o aluno se formar na graduação precisa ser dedicada à atividade de extensão. E a atividade de extensão nessas diretrizes, elas são várias, são muitas, né? Incluem programas, projetos, cursos, oficinas, eventos, prestação de serviços. Existem vários tipos de atividades extensionistas, como é definido pela diretriz. De uma forma geral, da forma que a gente tem tentado adaptar para a graduação,
né? E de uma forma resumida, essa resolução do MEC, ela reconhece o papel dos estudantes da graduação como agente ativo na atividade de extensão universitária, destacando a importância dessas atividades para a formação integral dos alunos, então incluindo no currículo integral da graduação. Então, a ideia é que os estudantes sejam incentivados a participar ativamente dessas atividades que promovam interação entre a universidade e a sociedade. Essas atividades de extensão, então, devem ser integradas à formação acadêmica de cada estudante, na ideia de aplicar conhecimentos adquiridos na prática, contribuindo, então, para o aprendizado mais significativo, promovendo o desenvolvimento de outras competências, como liderança, trabalho em equipe, comunicação e responsabilidade social. E a ideia principal é que os estudantes da graduação possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade por meio de projetos de extensão que abordem diversas questões entre os sociais, culturais, ambientais, econômicas, entre outras. E é aí que a coleção de projetos novos surge desde de 2023. Tem pouca informação no site da graduação, se você for em ENSE, graduação, tem lá esse textinho retirado dessa resolução. Não tem, eu fui até olhar, não tem todos os projetos de extensão ali elencados, porque a forma que a graduação precisou lidar com essa exigência do MEC do 10%, né, do currículo, foi incorporar como disciplinas na graduação. Então, cada aluno, para se formar na graduação da ENSE hoje em dia, precisa cursar essas 2 disciplinas de projeto de extensão. São disciplinas, eu acho que de 100 horas. Então, são 2 tipos, são 2 participações obrigatórias que o aluno precisa ter. E o meu projeto de ferramentas computacionais é um dos projetos possíveis que o aluno pode participar. Tá? Então, qual é a ideia desse projetinho? Ele tem funcionado desde 2023, do primeiro semestre. A gente atua junto com a Escola Municipal Orlando Vilas Boas, que é a escola que tem de frente para a ENSE. E o objetivo principal é capacitar professores e alunos dessa escola municipal, oferecendo para esses estudantes, para professores e alunos, cursos ou mini-cursos oferecidos pelos estudantes da ENSE. Então, os estudantes da ENSE são postos como instrutores ou monitores durante essa atividade de curso, para promover o letramento estatístico e computacional, além também de fortalecer a contribuição dos alunos da ENSE para a educação básica dessa escola. E a ideia inicial era ter só o público da Escola Municipal Orlando Vilas Boas, mas no futuro a gente pensa em ampliar. A gente até tentou no ano passado, em relação aos professores, ampliar para outras escolas. E também há outras atividades, há outros projetos de extensão focado também para a Escola Orlando Vilas Boas. Mas, de forma geral, a estrutura do projeto é a seguinte: a gente realiza minicursos semestrais para professores e alunos. Daqui a pouco eu vou fazer a ressalva em relação aos professores. A temática é ligada ao uso do R, mas no foco para gráficos, visualização de dados, análise textual e programação básica, tá? E a ideia é capacitar esses participantes, de uma certa forma, capacitar para uma programação básica no R, né? Então, como eu falei, a gente vem realizando desde o primeiro semestre do ano passado. Fizemos para os alunos, a gente conseguiu fazer já 2 minicursos para os alunos. Foram 2 times diferentes de alunos ENSE que foram os instrutores. Então, 2023 1 e 2023 2. Estamos, nesse momento, preparando o próximo minicurso para os alunos, que vai ser 2024 1, com um novo time de alunos ENSE como instrutores. A gente já até vai reformular um pouco o programa, porque junto com a Cristiane, que é a orientadora, que é a coordenadora pedagógica, eu acho, da escola, conversando com ela, eu perguntei, o que os alunos deram de feedback? Tem muito aluno da escola que a gente sentiu isso. Os alunos chegavam, alguns, não todos, chegavam na ENSE sem saber ligar o computador. Então, eles fazem tudo pelo celular hoje em dia, né? Tem gente que nunca ligou um computador. Então, eles queriam coisas mais específicas, informática básica, tipo, o que é uma planilha, o que é um editor de texto. Então, a gente está tentando adaptar, a gente vai tentar adaptar um pouco o nosso minicurso para não focar apenas no R,
mas tentar ampliar um pouco, tá? Isso para os alunos. As dificuldades nós encontramos no minicurso dirigido aos professores. Tentamos diversificar os tipos, mas não funcionou. O que aconteceu? Em 2023-1, a gente tentou fazer um minicurso híbrido, que tivesse parte síncrona, e parte assíncrona, nesse sentido, não teria nada presencial, mas tivemos apenas um inscrito, um interessado, um professor da escola interessado. Então, a gente não abriu o curso, os alunos da ENSE prepararam material e tudo. No segundo semestre de 2023, a gente já tentou diversificar, para assim, tá, então já que é isso, é o reconhecimento que um profissional, um professor que atua na educação básica em escolas municipais, a pessoa tem mais de uma matrícula, trabalha de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente tentou pensar, tá, vamos pensar então num curso EAD, completamente EAD. Os alunos da ENSE gravaram o conteúdo todo com vídeo do YouTube e tal, colocamos no YouTube da ENSE, que foi para o segundo semestre de 2023. Tivemos inscritos, a ideia era que eles fariam esse curso durante o verão, durante as férias, né? Mas não houve concluintes. Tivemos um grupo inicial de, eu acho que uns 12 inscritos, mas ninguém concluiu o curso efetivamente. Então, acabou que para os professores, a gente, para esse semestre, não está pensando, porque, enfim, por diversas outras razões, a gente não conseguiu, eu não consegui pensar num curso focado para os professores. Então, fica a dica aí, caso alguém consiga imaginar uma possibilidade, como mobilizar e como alcançar material, tem até material já pronto, a gente pode até usar o mesmo minicurso EAD que os alunos fizeram no semestre passado. Então, tem papo aí para a gente depois trocar ideia. Mas, dos alunos, dos instrutores, né, do minicurso do ano passado, todos os alunos ENSE que participaram como instrutores, eles gostaram muito da atividade para eles, foi muito engrandecedora. Teve um aluno que falou, nossa, eu nunca me imaginei na frente, na sala de aula, e se achou muito realizado fazendo isso. Então, eles acharam excelente a participação dos alunos da escola. Os alunos da escola vinham bonitinhos, formadinhos, sabe? Tipo, não tivemos dificuldade em controlar o grupo em nenhuma hipótese. E também os alunos ENSE gostaram muito do apoio da equipe ENSE, no sentido que os porteiros da ENSE, eles sempre organizavam uma fila e marcavam a presença. Então, a gente tinha esse apoio natural, né? O desafio que os nossos alunos ENSE relataram foram esses do tipo, tinha aluno que não sabia como fazer o acento circunflexo, que não sabia que tinha que apertar o shift para apertar, sabe? Então, eles ficaram surpresos com esse tipo, né, de falta de primeiro contato com o computador, mas também, ao mesmo tempo que existiam essas dificuldades, os alunos da escola rapidamente acompanhavam, né? Então, a gente tem algumas fotos aqui. Isso aqui são fotos do primeiro semestre, a turminha. Então, o curso aconteceu no primeiro semestre por volta de junho, maio e junho, por isso que os alunos estavam de casaquinho. Era uma turma bem grande, e os alunos ENSE fizeram uma coisa legal, que puseram uma plaquinha com o nome de cada um dos alunos da escola, então chamavam pelo nome e tal. Eles também fizeram uma avaliação com esses estudantes. Não sei se eu consigo aumentar aqui, mas sim. E eles fizeram, tipo, aqui, o que os alunos lá da escola acharam de positivo. Eles gostaram dos professores, ou seja, gostaram dos alunos ENSE como professores, principalmente. Preocupação, tudo, gráficos, explicações. Isso aqui são coisas que eles gostaram. Eles passavam filminhos sobre dados, o que é dado, o que é, né, estatística e tal. Principal dificuldade, os códigos, quadro. Tinha aluno que não conseguia enxergar o quadro. E quando a gente encontrava uma dificuldade no aluno, eu comunicava sempre a Cristiane. Falei assim, Cristiane, tem um aluno que diz que não enxerga. Ele está sem óculos, alguém precisa ver o óculos para ele, sabe? Enfim, acento, raiz quadrada, letra. O que eu mais gostei foi esse aqui. Não é esse que é lanche? Biscoito. Se esse curso fosse oferecido novamente, qual a sugestão? Canetas, eles precisavam de canetas, eles precisavam de biscoito, lanche. Tinha um aluno que sempre perguntava, lanche, professor, não tem lanche? Porque o curso durava 2 horas, né?
internet, o Wi-Fi da ENSE, para eles poderem ter acesso, porque eles faziam tudo pelo laptop, né? Mas, assim, essa foi para a primeira turminha, e foi um sucesso, todos eles curtiram. Então... Opa, peraí, calma aí. Aí foi legal, porque, assim, a gente pediu para GRC preparar, né, junto com a coordenação geral da ENSE, a gente pediu para emitir certificados, e esse foi o dia que, na escola, a direção de lá entregou os certificados para a turminha e ficaram todos muito felizes de receber o certificado que a ENSE deu, e foi para a internet, fizeram no Instagram um post, sabe? Foi bem interessante. Esse já foi uma turma um pouquinho menor para o segundo semestre, porque aqui, o que a gente fez? A gente fez o curso de manhã para alcançar a turma da tarde, e aí, segundo a diretora, a Cristiane, ela fala que o pessoal da tarde é um pouco menos engajado, mas todos que se inscreveram vieram. E eu ficava tirando fotos e mandava para a Cristiane, e a Cristiane falou: Aline, uma coisa que funcionou foi, quando eles descobriram que você me mandava foto, aí que eles passaram para, não, então a gente vai, porque eles sabiam que tinha algum tipo de controle de frequência, né? A gente não fez, os alunos não fizeram a pesquisa de avaliação com esse grupinho, mas eu vou tentar fazer com o próximo agora, né? Essa aqui é o print do Classroom que os alunos compuseram para o curso EAD dos professores. Então, ainda existe Aline, desculpa interromper, você tem 1 minuto para não passar dos 15. Já tá. Só vou dizer o que vai rolar em 2024. Então, em 2024, o que está rolando? A gente está preparando um mini curso que vai acontecer em maio, 3 dias em maio e 3 dias em junho, no laboratório da ENSE. Eu ainda não reservei a sala. Não vamos ter para os professores, né? Mas teremos para os novos alunos da escola. E é isso. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada por conseguir. Aluna. Falou aluno, aluno. Por conseguir ficar no tempo. Tem algumas perguntas aí no chat. Gente, as perguntas vão ser respondidas no final, para dar oportunidade a todo mundo fazer a apresentação e depois ter alguma discussão. Mas, Aline, se você quiser botar alguma informação no chat, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá, eu vou ler. Eu vi que tinha uns pop-ups assim. Principalmente de interessados e interessadas em participar. Mas é muito legal. Tem outros projetos de extensão com a escola na frente da ENSE. Esse é um deles. Quem tiver interesse, dá uma olhada no catálogo de projetos, vocês vão ver os outros projetos também. E aí pode ser que vocês se interessem por outros. Aproveitando que ainda tinha 1 minuto lá, e tem um novo para nascer aí, que vai ser uma integração de graduação e pós, mas é para mexer com microdados do IBGE. Uma oportunidade futura eu apresento. Estou dizendo para o André, ainda não registrei lá, mas vou registrar. A minuta já está preparada. Legal. Tá bom, obrigada, Aline. Agora eu passo para o César. César, obrigada por estar aqui. Tem o microfone. Oi, tá me ouvindo, André? Tá ouvindo? Sim, total. Então, tá ouvindo, vendo um pouco, daqui a pouco vai chegar. Chegou. Tá, não tá com aquela faixa em cima, né? Ou tá? Não, mas está com a guia do lado. Não está em modo apresentação. Está com a tua tela. Você está mostrando a tela. Então, a guia que você está vendo ao lado, eu estou vendo também. Peraí. Se você dividir a aplicação, compartilhar, ao invés de compartilhar a tela, aí não aparece a guia. Peraí. Vou compartilhar de novo. Uhum. Agora sim, ótimo. Agora, isso, tá ótimo. Tá bom. Bom, obrigado, André, pelo convite, e é um prazer aqui estar com colegas apresentando os projetos muito bons. Por sinal, o meu é um projeto relativamente novo, que teve os primeiros passos, de fato, no ano passado, quando eu fiz um pós-doc junto com o pessoal que trabalha com esse tipo de abordagem. Então, o que é entender
população e clima na mesma escala de tempo e possivelmente de espaço também, né? Porque, enfim, essa é a primeira questão. Então, como conciliar a mudança do clima e a mudança populacional? E eu sou, como demógrafo, vou falar muito menos de clima e um pouco mais de população. Para fazer isso, a gente tem uma teoria por trás, com 4 principais eixos, que eu vou passar muito rápido. Um método, que é o método de projeções, mas considerando alguma heterogeneidade populacional, alguns resultados e alguns próximos passos desse trabalho, né? Então, basicamente, quando a gente vai falar de mudança climática, a gente está acostumado a falar de mudanças nos gases de efeito estufa lá na frente, quanto que a temperatura ou a nível de precipitação vai se alterar e numa escala espacial bem detalhada também. Mas a gente está pouco acostumado a falar em qual vai ser a população ou qual vai ser a sociedade que vai viver essas mudanças, né? Então, a gente pensa numa sociedade, num clima 2 graus mais quente, por exemplo, até 2100, mas a gente não pensa que mundo socialmente ou econômico ou populacional a gente vai ter lá na frente, né? E a abordagem do IPCC mesmo, hoje já é para lidar com isso e incorporar alguns modelos de mudança social, que é esse que eu vou falar aqui, né? Então, é relacionar populações e sociedades às mudanças ambientais. E aí, o jeito que é feito é criar os cenários dessas mudanças, os cenários que estão colocados aqui no eixo, nessa parte inferior da esquerda, né, que trazem ou os desafios para adaptação ou os desafios para mitigação, né? E são 5, basicamente. Então, os 3 principais são esses de baixos desafios, o cenário mais de sustentabilidade, o SSP1, um de muitos desafios intermediários, que é mais ou menos a rota do meio do caminho que a gente tem seguido, e um de muitos desafios. E o 4 e o 5 são derivados desse. Basicamente, o que eles derivam, né, fortemente? Bom, o primeiro, ele é baseado em combustíveis renováveis, em trajetórias sustentáveis e mudança social de menor desigualdade, né, um mundo mais inclusivo, etc. O cenário 2, ele é o meio do caminho, e o cenário 3, ele é o de muitos desafios. Então, é mais desigualdade, muito combustível fóssil, muito uso de tecnologia de forma privada, não compartilhada. Aí ele vai resultar em algumas mudanças fortes também, né? Então, por exemplo, o PIB no cenário 3 e no cenário 5, no cenário 3, na verdade, ele é um PIB menor do que o PIB, por exemplo, do cenário 1, né, que é um PIB intermediário. Né? O PIB per capita também não vai ser a solução do cenário 3. Né? E aí tem vários indicadores para cada um desses cenários. Né? E a população, ela é incorporada dentro desses cenários como o centro da dinâmica social. Né? Então é aquilo que mais pode ser medido e correlacionado com essas questões, com as questões relacionadas à mudança climática. E essa população, ela é feita de uma forma, pensada de uma forma multidimensional e projetada de uma forma multidimensional. Então é por idade, sexo e educação. Porque a educação ela é altamente correlacionada com fecundidade e mortalidade, importante para os padrões migratórios, ela atinge certa estabilidade depois de uma idade, né? Você, depois dos 30, 35 anos, geralmente você não aumenta a sua escolarização. Ela é correlacionada com desenvolvimento e com renda, e também com a adaptação às mudanças ambientais. Aí tem toda uma discussão sobre como a educação importa para isso. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma perspectiva que é a clássica das projeções e uma probabilística, e na clássica a gente vai ter figuras determinísticas, né? Na probabilística a gente tem esses intervalos de confiança, por exemplo, das projeções, mas tem uma terceira que é a multidimensional. Então, a multidimensional, na verdade, ela é uma perspectiva mais próxima da clássica, mas pode ser probabilística também, em que você tem uma dimensão aqui que é a dimensão da escolarização. Então aqui a gente está vendo o Brasil de 2020 até 2060 pelos grupos etários. E se a gente vai acompanhando esses grupos, aqui, por exemplo, de 15 em 2020, vai virar o de 35 em 2040, que vai virar o de 55 em 2060. A gente está
taxas muito claras para lidar com isso. Então, é essa a perspectiva que está muito correlacionada com a mudança do clima, né? Então, a teoria, eu vou falar muito rápido, mas só para dizer que tem discussões por trás disso de fato, né? Então, por exemplo, em termos de população e ambiente, isso significa ir além do neomalthusianismo, tentando colocar uma perspectiva das relações recíprocas entre população e ambiente e indo além do volume populacional, né? Tem uma outra perspectiva que é das gerações. Então, o Karl Mannheim, um sociólogo, fala que as gerações são fundamentais para a gente ter mudança social, né? Então, essa geração, que não é dada biologicamente, mas ela tem uma raiz biológica, ela expõe os indivíduos, né, numa situação em que essa exposição pode trazer mudança social. Chega a falar que só tem mudança social onde tem geração, porque as gerações mais antigas vão sendo repostas por novas gerações que têm estruturas e concepções de mundo diferentes, né? E isso tem um paralelo muito forte com a demografia, né, com a ideia das cohortes. E isso tudo é colocado dentro de uma perspectiva das estruturas demográficas. Então, existe um metabolismo demográfico dado por essas cohortes, que as cohortes mais novas vão envelhecendo com características diferentes das antigas. A transição demográfica, que é dada pelas mudanças da fecundidade, da mortalidade, principalmente, que são muito influenciadas pelo nível de escolaridade da população. E o dividendo demográfico, que é essa perspectiva também de que, com o aumento da população em idade ativa, em relação à população como um todo, a gente vai ter uma possibilidade de crescimento, desenvolvimento econômico e outras questões também, aqui nesse caso, da questão ambiental, né? Então, a ideia é que essas projeções vão tentar tratar disso, dessas heterogeneidades, da mudança geracional, do metabolismo, da transição e do dividendo. Então, seria essa figura, por exemplo, né? O Brasil projetado já até 2100, com praticamente nenhuma população sem educação. Então, quando a gente fala sem nível educacional, né? Quando a gente fala que o Brasil vai estar muito envelhecido, a gente esquece de falar que ele vai estar muito envelhecido, mas que a sua estrutura educacional vai ser totalmente diferente da sua estrutura educacional que a gente tem hoje. A gente vai ter muito mais gente com nível secundário, pós-secundário, terciário, nos casos, né, principalmente. Então, aqui a proposta, né, e onde a gente está hoje, é fazer uma projeção utilizando essa metodologia para o Brasil, mas para as UFs. Por que as UFs? Porque a adaptação ocorre em níveis de escalas mais detalhadas, né? Então, o ideal é, inclusive, fazer isso por municípios ou áreas menores que municípios, inclusive. Mas aí é um outro trabalho. Tem pouquíssima gente fazendo isso, mas tem gente fazendo isso para contextos específicos, né? Então, para o Brasil, a gente fez essa projeção, que basicamente, só como a gente está na estatística, até coloquei a fórmula aqui, mas é que uma população com nível educacional entre idade X e N no tempo T, ela vai ser, de nível educacional mais 1, né? Ela vai ser igual à população que tinha o nível educacional anterior naquele mesmo grupo etário no tempo T0, vezes a progressão dessa população, ou uma participação dessa população naquela nível educacional no futuro, menos os óbitos que essa população sofreu, mais os imigrantes. Isso para aqueles que não são os nascidos vivos, né? Então, é fundamental olhar para isso, para as tendências educacionais, né? E o Brasil passou por duas grandes transformações nessa década, que é um aumento muito expressivo da população com ensino superior completo, né? Aqui está por UF para homens e mulheres até 2019. Inclusive, se a gente faz a projeção, isso já é o resultado da projeção, o resultado está muito provavelmente subdimensionado. Então, aqui a gente já tem, aqui em 2019, a gente já tem, por exemplo, a Roraima com cerca de 25% para as mulheres. E na projeção, Roraima está aqui com 15% para as mulheres, né? Porque não captou essa projeção, não capta essa mudança mais recente, pelo menos essa primeira versão. Então, a gente tem tendências já de subestimar isso na projeção. E uma outra questão é que houve um gap maior da escolarização feminina em relação à masculina. Então, as mulheres já se educaram mais do que os homens e continuam se educando mais do que os homens, né? Em 2000, elas eram mais próximas, em 2010 isso era maior. Isso tem grandes significados para a mortalidade, para a fecundidade, inclusive. Então, a gente fez essas projeções da fecundidade, seguindo os parâmetros desse grupo que trabalha com o pessoal, né, que faz as projeções para o IPCC.
Mas o que a gente vê basicamente é que a linha preta aqui são todos os grupos. Provavelmente a fecundidade do Brasil estaria mais próxima da fecundidade dos níveis de escolaridade maior, e o IBGE estaria subestimando essa queda, essa projeção do IBGE de 2018. E se a gente pensar que o resultado do censo 2022 e dá vários indícios de uma fecundidade menor, então de fato a gente está um pouquinho menor aqui em 2020. E me parece que é pela composição da população das mulheres por nível de escolaridade. Então a gente pode fazer isso pelas UFs, na verdade a gente faz pelas UFs, isso daqui calcula para o Brasil a posteriori, né? Então a gente faz pelas UFs, faz pelas UFs também as experiências de expectativa de vida, é basicamente o mesmo resultado, então a gente tem a linha verde, a nossa projeção indicando que a gente pode ter uma expectativa de vida maior pelo efeito composição, já que tem mais gente com os níveis superiores de expectativa de vida, e as migrações é o mais complexo, né, de se fazer, mas basicamente a gente segue muitas projeções do IBGE para fazer migração interna e tem considerado o saldo internacional como nulo. E a gente também já sabe que isso não é verdade, provavelmente o Brasil está com um saldo negativo no último quinquênio, pelo menos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as projeções os absolutos, né, de homens e mulheres, o que está relativamente próximo ao Brasil. Os principais estados de recepção e emissão de imigrantes no Brasil, de recepção, por exemplo, são São Paulo, Santa Catarina e Goiás, de fato, né? Então, alguns resultados, o nosso resultado é esse aqui, que indica até uma fecundidade um pouquinho menor do que das Nações Unidas, menor do que do IBGE mesmo, desses cenários mais tendenciais, mas isso é apenas um cenário, né? Então a gente provavelmente vai ter uma população ali que chega no pico em 2040, mas num pico um pouquinho menor do que o pensado, abaixo de perto ali de 220 e poucos milhões de habitantes. Menos de 225, por exemplo, né? O mais interessante aqui é que a gente tem a população por nível educacional, né? Então, aqui, por exemplo, o E6 é ensino superior. No Brasil, é o grupo que cresce junto com o grupo de ensino médio, né? Os demais decrescem, né? Em termos absolutos isso, né? Pode fazer isso por UF também. O Acre tem um crescimento de mais de 500% da população em idade com mais de 25 anos, com nível superior. Por que isso acontece? Tanto pela demografia, porque vai ter mais gente de idade ativa, mas pelo avanço da escolarização de níveis muito baixos, né? Então isso vai dar, por exemplo, o norte do Brasil é um dos lugares que mais muda, né? O Distrito Federal, que já tem muito alta a escolarização, não muda tanto em termos percentuais, mas mesmo assim, o não mudar tanto nesse caso é mudar cerca de 100% a 200%, né? Então a gente tem as estruturas etárias, tem esses outros valores e tem também como fazer os mapas com os vários indicadores. Enfim, a gente pode fazer praticamente tudo que eu estava comentando aqui é dessa mudança percentual para o Acre, né? Mais de 500%. Mas vários estados do norte têm uma mudança muito grande. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a mudança do clima vai ser muito intensa em todas as regiões, mas no Amazonas, em função do desmatamento, das mudanças no bioma também, a gente vai ter uma outra população para lidar com isso em relação àquilo que a gente tem hoje, né? Também mais envelhecida, mas menos envelhecida no norte, muito mais envelhecida no sul e sudeste do país, né? Então, aqui estão algumas questões. Essa é apenas uma primeira versão, que teoricamente ela está bem reprodutível e é rápida de ser feita, coloca a importância do avanço da escolarização, e não tem nenhum compromisso em ser certeira, mas ela tem compromisso em apontar a diversidade de cenários e como a população vai ser nesses cenários, e aí sim pensar na adaptação de acordo com esses cenários, né? E alguns próximos passos importantes aqui. Primeiro, pensar em outros cenários, cenários alternativos, né? E avaliar a narrativa e esses pressupostos. Revisar parâmetros mesmo de fecundidade, de escolaridade, com os parâmetros locais. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre como são esses parâmetros nessa projeção. E relacionar com a adaptação, né? Então, por exemplo, uma das questões centrais é preencher esse quadro, né? Quais são os cenários de fecundidade, mortalidade, migração e educação no cenário mais sustentável, no meio do caminho, segue do IBGE e dessa publicação que vai para o IPCC, e da desigualdade, né? Isso acho que é uma das coisas mais difíceis e que vai
ser fundamental para subsidiar os indicadores, né? Tem 3 publicações, acho que importantes em relação a isso, um artigo na RBEP, uma resenha da Relap, e semana passada, essa apresentação aqui, lá no Congresso da PAA, dos Demógrafos dos Estados Unidos, que foi feita também em conjunto, né, com quem trabalhou comigo, que é o Eric Stridnig e o Samir Casquet, que trabalham lá nesse WCDE e nas instituições que lidam com essa questão dos cenários para o IPCC. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e fico Obrigada, César, ficou em pontinho. Muito obrigada para quem está assistindo, assim, super legal ter alunos da pós também. Normalmente a gente tem algum público da graduação, como a gente está fazendo no mesmo horário do seminário ENSE. Aliás, agradecer a Joyce por acomodar, né, abrir um espaço para fazer o seminário do núcleo no mesmo horário. Assim, a Aline já respondeu aqui no chat, mas quem tiver interesse em participar a gente tem muitos projetos de pesquisa, como eu falei, tem 90 projetos no catálogo, desses mais de 30 estão ativos, a gente tem mais de 30 projetos de pesquisa e extensão ativos, alguns são de iniciação científica, então não dá para acomodar a entrada de outras pessoas, mas muitos não são de iniciação científica, são projetos mais gerais, como esse que o César apresentou, como que a Aline apresentou também de extensão, e outros tantos, Carol e Joyce, e o Januse também chamou a participação. Dizer que o melhor, como a Aline pôs no chat, é entrar em contato com o coordenador do projeto, coordenadora, e se informar sobre se é possível entrar nesse momento, se vai ser possível entrar em algum outro momento. Enfim, incentivo todas e todos a entrarem em contato com a coordenação dos projetos para se juntarem nas empreitadas. Carol, você levantou a mão, baixou, foi sem querer, né? Posso passar então agora? Eu queria agora. só aplaudir. Tá bom. Então tá, obrigada. Passar agora então para Joyce. Joyce, você tem a palavra. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado. De novo, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, muito. Beleza, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo já? Sim. Então, estou cronometrando o meu tempo, André. Vamos lá. Boa tarde, né, novamente. Andréia, agradeço o convite para apresentar que eu venho trabalhando nos últimos tempos. É um projeto relativamente novo, eu comecei a mexer nele no final de 2022, comecei a pensá-lo no final de 2022, na verdade. E eu coloquei o título de Violência contra Mulheres no Brasil, Permanências entre Discursos e Práticas. Por quê? E aí vou explicar um pouquinho, né, para as pessoas. Esse projeto está sendo desenvolvido no âmbito do GENERES, que é o grupo de pesquisa Gênero, Sexualidade, Reprodução e suas interseccionalidades, que funciona aqui na ENSE. Tem várias professoras que fazem parte, alunos e alunas, então já convido para quem tem interesse, tem linhas de pesquisa interessantes, né? E aí vocês podem. Acho que a Angelita falou dele no início das aulas. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa majoritariamente das ciências humanas e sociais. Então, é difícil para mim pensar em perspectiva acadêmica e não olhar para características vinculadas a pesquisas qualitativas. Então, é um grande esforço de pensar tanto os dados qualitativos com os dados quantitativos e tentar compreender o fenômeno da violência numa perspectiva mais ampla. Então, para apresentar o tema, basicamente, o secretário-geral da ONU falou em 2022 que a violência contra mulheres é a pandemia mais longa e mortal do mundo. 81 mil mulheres e meninas foram assassinadas em 2020, né, segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e 58% foram mortas por parceiros ou membros da família. Então, isso equivale a uma mulher ou menina assassinada por um conhecido a cada 11 minutos. E aí, né, quando a gente olha para os dados, né,
globais, numa estimativa, a gente tem que em 2020 foram 47 mil mulheres assassinadas por parentes íntimos, né, por pessoas da família. E quando a gente pensa, olhando, né, para os diferentes continentes, a gente olha que as Américas, né, não estão tão bem assim. Na verdade, a gente vai ver nos próximos slides que há um esforço considerável de órgãos multilaterais, como a CEPAL, a ONU Mulheres e outros, para diminuir a violência contra mulheres na América Latina e Caribe, principalmente. Algumas características, né, dos crimes de violência contra a mulher por parceiro íntimo e motivações geralmente já passam por histórico de violência antes, né, antes do feminicídio, ou é crime de ódio, ou é violência sexual. Tem algumas características que eu coloquei aqui que foram apontadas pelo escritório da ONU nesse sentido. E aí, quando a gente olha para o cenário regional, a gente vê que o esforço, como eu falei, vem sendo pactuado entre os diferentes estados, né? Então, a gente começa a ter um grande esforço nessa direção aqui na América Latina em 92, com a Convenção de Belém do Pará, e os estados vão caminhando nessa direção para estabelecer dispositivos legais ligados ao enfrentamento à violência contra mulheres, a tipificação do feminicídio e o que eu acho mais importante em se tratando do Brasil, né? Claro que as outras legislações são importantes, mas eu acho que o gargalo que a gente talvez tenha que dificulte muito isso, o nosso acompanhamento desses dados, é porque a gente não tem uma lei, né, normas que deem conta da produção sistemática dos dados de violência contra mulheres. As fontes são muito complicadas para a gente pensar, porque utiliza-se basicamente fontes do SUS, né, ou do SINAM, ou do SIM, no caso de mortes, ou dados das instituições policiais, das unidades da federação, secretarias de polícia, secretarias de segurança, e não tem uma norma federal para a produção desses dados. Então, eu e Carol, a gente até já fez algumas apresentações sobre isso, sobre a dificuldade de trabalhar com dados de violência contra a mulher no Brasil. E aí, deixa eu ver se vai passar. Passou. E aí, quando a gente olha para os números, né, a gente vê que o Brasil não está numa posição confortável, né? Se a gente olhar tanto a taxa quanto o número absoluto de feminicídio em 2021, a gente vê que o Brasil está aqui entre os 5 primeiros colocados. Então, eu acho que todo mundo acompanha diariamente os noticiários e uma das coisas que me motivou a estudar isso é o incômodo constante, né, com esse tipo de violência. Então, o que a gente avançou, né? Pensar nessa linha do tempo, sobretudo desde a Convenção de 92, o que o Brasil avançou? O Brasil estabeleceu marcos legais que são considerados, inclusive internacionalmente, muito importantes. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é 11.340 de 2006, e a gente vai ter depois a lei de 2015, que é a do feminicídio. A Lei Maria da Penha trouxe alguns ganhos muito significativos, que foi a tipificação do que é violência doméstica e familiar, e também estabeleceu uma determinação que foi acordada na Convenção de Belém do Pará, para que a violência doméstica e familiar contra a mulher seja considerada uma violação de direitos humanos. Então, né, se a gente pensar que a Convenção é de 92 e a gente caminha até 2006 para ter o estabelecimento legal, a gente percebe que o fluxo das políticas públicas de forma geral, o tempo das políticas públicas não é tão rápido quanto deveria ser. A lei do feminicídio é de 2015. O feminicídio, na verdade, é uma tipificação, é uma qualificação do homicídio doloso. E aí eu chamei a atenção porque, se em 2006 o texto legal fala em gênero, em 2015 a gente já tem um texto legal falando em sexo feminino, o que, embora, né, a maioria dos órgãos considere também a perspectiva de gênero, eu acho que é uma observação importante para a gente pensar as disputas políticas que estavam rolando nesse período em relação a gênero e sexo,
porque embora o feminicídio seja um avanço, o texto legal com o Congresso que a gente tinha passou escrito com sexo feminino. E aí o feminicídio estabelece que o assassinato de mulher por condição de sexo, e a interpretação corrente é gênero, é um feminicídio, e aí tem várias implicações, como aumento de pena, e a caracterização desse crime é por violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher. Pois bem, nesse ponto educacional subiu um pouco. Gente, é a Siri falando comigo, desculpa. Ela ouviu e quis participar. E aí, a pergunta que eu me fiz e que eu acho que grande parte da população se faz é: as alterações legislativas são ou foram o suficiente? Aparentemente não, né? Nos últimos anos, os feminicídios cresceram e tem uma discussão na literatura que é por maior caracterização dos profissionais que estão mais acostumados a tipificar ou não como feminicídio, não vou entrar nisso agora, mas o fato é que considera-se que os feminicídios cresceram, os homicídios dolosos, né, que não são caracterizados como feminicídios, também cresceram, as agressões em contexto de violência doméstica também tiveram aumento, e as ameaças também. Então, o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atestou, né, fez uma sessão, inclusive, com o aumento de todas as formas de violência contra a mulher. E aí, se a gente olhar com dado, essa tabela está nas estatísticas de gênero, né, na publicação do IBGE. Se a gente olhar para quem está sofrendo violência, né, qual é o perfil dessas mulheres, a gente vê que, majoritariamente, mulheres pretas ou pardas foram mais vítimas de homicídio doloso. E aí, com os dados do SIM, a gente não pode dizer se é feminicídio ou não, é só homicídio doloso. E quando a gente olha para dentro do município, para dentro do domicílio, pretas ou pardas são mais assassinadas, mas ainda alguma paridade. Quando a gente olha para fora do domicílio, elas são o dobro, né? As mulheres negras são o dobro das mulheres assassinadas no Brasil. As mulheres negras, né, esses gráficos são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são majoritariamente assassinadas tanto nos feminicídios quanto nas mortes violentas intencionais, e são majoritariamente mulheres jovens, né, de 18 a 24 e de 25 a 29 anos. E aí, qual é a minha grande questão, né? Não tem uma transformação significativa no imaginário coletivo sobre a violência e sobre a legitimidade da violência de gênero e especificamente da violência contra mulheres. A interpretação da tese da legítima defesa da honra foi considerada inconstitucional em agosto do ano passado, por uma ação, né, uma ação direta que foi perpetrada no Supremo de 2021. Então, a justificação do comportamento violento de parceiros íntimos, sobretudo, contra mulheres, era considerada legítima, né? Esse é o cenário que a gente tem. E aí, para partir efetivamente para o que eu estou olhando, eu considero que a permanência desses tipos de crime evidencia uma manutenção no imaginário social dos papéis de gênero atribuídos às mulheres, né? E isso, na prática, significa um gargalo na implementação de política pública. Também acho, né, também a literatura mostra que houve, de fato, uma mudança, mas houve uma mudança que não veio só a reboque dos organismos e dos acordos multilaterais, mas também que veio principalmente pela atuação de movimentos sociais das feministas dos anos 80 e 90. E aí, o que eu quero? Passei demais. Evidenciar que as modificações que existem no plano discursivo sobre a violência, elas têm correlação com as transformações que foram, de pouquinho em pouquinho, experimentadas na sociedade, né? O César falou ainda há pouco do aumento da escolarização, de forma geral, mas a gente já tem vários estudos sobre aumento de escolarização de mulheres, sobre o crescimento significativo da participação delas na educação superior e no mercado de trabalho, políticas públicas de redistribuição de renda que foram muito importantes para mulheres que viviam em situação de violência, e medidas de atenção e assistência a essas mulheres. E aí, eu trabalho com perspectiva quali e quanti. Na perspectiva quali, eu olho os discursos presentes em alguns jornais, né,
sobretudo com foco no Rio de Janeiro, que é o Globo, Jornal do Brasil e o Extra, a partir de busca por palavra-chave, com metodologia de análise de conteúdo, e o meu foco é basicamente perceber quais são as semelhanças e as dissonâncias no tratamento desses crimes. O que é que mudou no discurso sobre esses crimes, né? A gente sabe que o discurso vinha do campo do crime passional, do ciúme, da defesa da honra, e a gente hoje já tem uma outra perspectiva quando se trata dos apontamentos sobre violência. E aí, algumas das minhas questões essas alterações nos discursos, elas mudam de acordo com o público-alvo? Tem mudança quando alguns marcadores sociais da diferença são apresentados, né? O tratamento é diferente quando se trata de mulheres periféricas ou quando a notícia é sobre mulheres de classe média alta, por exemplo. Quais são as menções ainda aos papéis de gênero e aos estigmas presentes nessas reportagens? E, por fim, se apresenta um perfil sociodemográfico das vítimas. E aí, alguns exemplos do que eu trabalho, né, do que eu coleto, ultimamente com menos frequência por falta de tempo, mas era o que eu passava minhas tardes fazendo, dos discursos sobre violência, né? Traição e ciúme são as causas do assassinato, né? E aí, isso nos anos 80 e nos anos 90 já começa um discurso sobre... não é mais uma questão passional, vai se transformando aos poucos, ainda que resquícios desse discurso permaneçam. Sobre os dados, eu trabalho com perspectiva quantitativa, com a série histórica, que é disponibilizada pela... Joyce, desculpa interromper, que faltam 2 minutos, 1 minuto. Vou acabar. Então, com a perspectiva qualitativa, eu trabalho com os dados do ISP, e aí a série histórica só existe a partir de 2006, então só dá para pegar as transformações ou eventuais transformações depois das alterações legislativas, né? O que estava um pouco ocorrendo nesse período. E aí, a partir dos dados quantitativos, eu tento estabelecer qual é o perfil dessas vítimas, qual é a territorialização dessa violência, porque... né, não vai dar para apresentar os resultados por causa do tempo, mas a gente já percebeu que esses crimes não acontecem da mesma forma em todos os territórios. Existe, de fato, existem territórios em que os crimes são em que há maior incidência, né? A transformação na qualidade desses dados, né, e isso tem a ver com a elaboração, né, de políticas públicas e a necessidade de elaboração de políticas públicas a partir de evidências. É isso, vou correr, porque meu tempo acabou. Obrigada. Obrigada, Joyce, mas olha, já tem comentários aqui de excelente abordagem, excelente mesmo. Gente, quem tiver interesse, procura a Joyce. Quase todo mundo aqui já falou que, olha, tem espaço, a gente quer ajuda, a gente tá querendo discutir mais e trocar e acomodar outras pessoas. Procurem a Joyce, procurem os outros e as outras apresentadores e apresentadoras. Se vocês tiverem interesse, fica... Joyce, mais 5 minutos para a Joyce. Vou passar para o Miguel, é a última apresentação de hoje, mas depois a gente fica aqui, se vocês quiserem perguntar, contribuir, fazer comentários, se sintam muito bem-vindos e bem-vindas. Miguel, obrigada, você tem o microfone, fica à vontade. Escutando? Opa, sim, estamos ouvindo. Beleza, ótimo, beleza. Bom, boa tarde a todos, eu vou compartilhar aqui, vocês me digam se está tudo aqui. Uhum. Entrando. No modo slide. Sim, tá, já está em modo apresentação, tá ótimo. Vou pegar aqui o meu cronômetro para passar o tempo. Esse projeto, ele veio amadurecendo na Pós-Naense e ele foi se definindo melhor em termos de objetos, objetivos e metodologia. Ele conta hoje com o apoio do CNPq e ele reconhece o papel fundamental da produtividade na transição demográfica e na melhora das condições de vida, ou seja, a gente vai tratar de questões relativas ao envelhecimento. Eu vou correr um pouco, tá, gente? Porque não quero ultrapassar. E seus vários desafios, ou seja, a transição demográfica, a questão das políticas públicas envolvidas em países em desenvolvimento como o Brasil. O foco é o Brasil, embora a gente também olhe
as experiências internacionais. Ou seja, as mudanças na estrutura etária da população, elas podem ter impactos tanto positivos quanto negativos, vai depender do mercado de trabalho, como a economia é capaz de responder a esses desafios. Ou seja, a economia tem que fazer a sua parte. Mas o grande problema que nos parece é que a economia brasileira tem grande dificuldade tanto para absorver uma taxa de atividade crescente, quanto para suportar o aumento da participação dos idosos na população. O objetivo geral, que é justamente o constante ali do título do projeto, analisar os efeitos de interação das dinâmicas macroeconômica e demográfica, considerando as transformações nas estruturas produtiva e distributiva da economia. A gente utiliza o conceito de regime de acumulação e de crescimento, tá? Esse ano passado tem que ser. E o primeiro ponto, que eu acho fundamental, é o reconhecimento de que foi a produtividade, através dos séculos, desde a Revolução Industrial, variável-chave para elevar as condições de vida da população. Tá? Então, a gente, na ENSE, na pós da ENSE, desde a fundação, desde o mestrado, a gente sabe que a política pública é fundamental, sem dúvida. A política pública depende do governo de plantão, depende de orçamento. Então, tem de haver mudanças estruturais importantes, que a gente trata a partir do conceito de regime de produtividade e de demanda, para que essas alterações, essas melhorias, através de políticas públicas, sejam permanentes. Tá? Então, se a estrutura da economia não mudar, em certos casos a gente pode considerar como enxugar gelo, ou seja, você melhora as condições de vida, depois a pobreza volta a subir, como a gente assistiu há pouco tempo atrás, não preciso mencionar aí qual foi o governo. Tá? Então, a problemática fundamental é como a economia brasileira responde aos impactos da transição demográfica, como interage em ocupação, produtividade, aumento da renda familiar per capita e o reconhecimento de que há limitações na definição da razão de dependência demográfica convencional. Ela é basicamente, sendo uma razão entre cohortes etárias diferentes, uma razão essencialmente fisiológica, ou seja, ela não deveria ser utilizada para inferir tendências econômicas catastrofistas ou mesmo otimistas, né, resultantes da alteração na estrutura etária. Ou seja, é preciso, então, a gente trabalhar com um conceito que possa levar o impacto da economia diretamente para essa razão de dependência, a fim de que a gente possa, então, mapear esses efeitos. E, com isso, a gente consegue construir alguns cenários sobre o fechamento da janela, né? Porque algumas análises dizem que a janela estaria se fechando e a gente está perdendo essa oportunidade de realizar o bônus ou o dividendo demográfico da transição. Então, quer dizer, se isso acontecer, a gente poderia entrar numa situação de crise econômica e social. E quais seriam as alternativas para se evitar esse tipo de acontecimento ruim? Tá? Com objetivos específicos, analisar os impactos da transição demográfica, considerando os seguintes temas correlatos: processo de financiarização da economia, porque ele trava o crescimento econômico, ele acelera a desindustrialização e prejudica a geração de postos de trabalho de mais alta qualidade. A desindustrialização, portanto, ela se combina com a financiarização, são fenômenos negativos para a economia e se reforçam mutuamente. E, claro, isso vai impactar as condições de vida, ou seja, no Brasil hoje a gente acompanha a melhora do mercado de trabalho, mas a gente sabe que, pela PNAD, que os rendimentos continuam muito baixos. Tá? Enfim, está faltando emprego para nível superior. Tem uma série de questões que quem utiliza a PNAD contínua do IBGE sabe muito bem, ou seja, que não adianta política pública isolada, é preciso mudar o regime de acumulação, é preciso que a gente tenha no Brasil uma estratégia nacional de desenvolvimento consistente, como tiveram Japão, tigres asiáticos e agora a China. O outro ponto também fundamental é o destaque para os efeitos sobre a distribuição funcional e pessoal da renda, que é medida pelo Gini. A distribuição funcional, ela é estrutural, é entre os rendimentos do capital e do trabalho. Então, se você tem um país
em que a distribuição funcional é ruim, aquela medida pelo Gini, que é pessoal, vai ser ruim também. Então, isso é um fenômeno que a gente vem observando já, não só para o Brasil aí desde longa data, desde a colônia, mas para o resto do mundo, para os países que ainda precisam se desenvolver. Fundamentos teóricos, a gente está utilizando esses conceitos que são provenientes da teoria francesa da regulação, que ela propõe uma análise institucionalista, né? Ela não pratica economicismo, ela é muito plural, é muito interdisciplinar, tá? E o reconhecimento de que as sociedades, as economias capitalistas funcionam sobre a base de sociedades ditas salariais. A relação capital-trabalho é a relação principal, é a relação que permite justamente a gente estudar a origem dos ganhos de produtividade. Tá? Eu vou acelerar aqui para poder mostrar para vocês alguns dados. A metodologia, então, em primeiro lugar, detectar o que se chama fatos estilizados ou característicos das dinâmicas econômica e demográfica em interação. A centralidade da relação salarial. O que é a relação salarial? É a relação capital-trabalho, com tudo que ela deveria ter de direito trabalhista, previdenciário, enfim. A gente assiste, né, na atualidade, o que seria uma desconstrução dessa institucionalidade da relação salarial. E tudo isso tem impacto nas condições de vida, obviamente. Análise estatística e econométrica, porque a gente precisa estimar as elasticidades entre as variáveis para ver o que é possível fazer. Isso vai trazer informação para a política pública, para a política econômica, para as políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento. Então, são 3 hipóteses básicas. A primeira, o baixo e estável crescimento econômico, ele é devido à desindustrialização e também à financiarização da economia. Baixos ganhos de produtividade e, enfim, a financiarização, mais uma vez, aí como um fator de problema, né, de criação de problema. E a apreensão dos efeitos de interação das dinâmicas demográfica e macroeconômica deve basear-se no conceito de razão de dependência demográfica efetiva. Eu e a Carol, só para lembrar, a gente orientou o nosso colega do IBGE, que é o Álvaro Frota, e ele já foi, eu diria que foi a primeira pessoa que iniciou esse trabalho, fazendo uma construção de cenários onde a gente fazia uma previsão dos ganhos de produtividade da economia, que atualmente é muito baixo. Ou seja, a definição de dependência demográfica tradicional, a gente vem considerando que é uma definição fisiológica, que ela está fazendo uma razão entre diferentes coortes etárias. Então, se a gente quiser extrair o impacto econômico dessa razão, é preciso ponderar no numerador, que são os inativos, pelo consumo dos inativos, e no denominador, pela produtividade dos ativos, ou da força de trabalho ocupada. Tá? Hoje em dia, a gente não precisaria ter o mesmo número de pessoas em fase adulta, os jovens adultos, trabalhando para produzir a mesma coisa que produzia 10, 15, 20 anos atrás. Né? É que a economia não tenha desenvolvimento tecnológico e não tenha produtividade. Então, assim, esse é o fio condutor desse projeto. Eu vou pular aqui um pouco, por causa que estou vendo aqui só tenho 5 minutos. A relação salarial, como eu falei, ela vai nos permitir essa análise da relação capital-trabalho, a gente entender como os ganhos de produtividade são gerados e são distribuídos através das diversas categorias e classes sociais também. Fatos estilizados é importante a gente mostrar. Esse aqui eu acho fundamental, porque a gente está vendo uma dinâmica econômica junto com uma dinâmica demográfica. A gente pegou aqui a PIA sobre a população, a oferta potencial, ela já está estacionando aqui em 70%, né, a oferta potencial de força de trabalho, enquanto que a geração de emprego ela está demasiadamente afastada da oferta potencial. Aí tem especulações e hipóteses sobre isso, ou seja, essa diferença de 13 pontos percentuais ela é preocupante. Quais são as categorias da ocupação ou de maneira geral, né, as classes sociais, ou se a gente pensar em mapear o contingente de pessoas fora do mercado de trabalho, com certeza estaria aqui. A gente pensou no que se chama no Brasil neném, né,
eu botei aqui em inglês, que é como diz a literatura internacional, not in education, employment and training, né? As pessoas que nem trabalham nem estudam poderiam, na verdade, compor esses 3 pontos percentuais aqui de diferença. Mas é preocupante porque a oferta de força de trabalho está muito mais acima do que a absorção, do que a geração de emprego. Ou seja, a gente tem um desemprego oculto, seja pelo desalento, seja pelo trabalho precário, que precisa ser estudado com certo cuidado. A gente observa também que o Brasil perdeu o que a gente chama regime de crescimento e acumulação. O Brasil perdeu essa excelente dinâmica, que era de 7,5% ao ano, de 47 a 80, e a gente está nessa tendência aqui desde 1981, que é de 2,2% ao ano, ou seja, a economia brasileira fica flutuando em torno dessa tendência de longo prazo, e por ser tendência, ela está mostrando que houve, de fato, uma mudança estrutural na economia brasileira, enfim, a gente não vai conseguir se desenvolver só com política pública, esse é um dos principais resultados. É preciso mudar o modelo econômico vigente no Brasil hoje, que é um modelo que tem 2 principais ganhadores, o setor bancário e financeiro e o agronegócio, enquanto os outros setores ou ganham pouco ou mesmo regridem, como é o caso da indústria de transformação. Tá? Então, aqui a gente vê nessa linha azul o decréscimo da indústria de transformação no PIB brasileiro, ou seja, o Brasil está em franco processo acelerado de desindustrialização. Então, vai faltar emprego para engenheiro, vai faltar emprego para nível superior e a qualidade dos postos de trabalho vai embora. Não tem como esperar a geração de postos de trabalho com rendimento maior. Se eu não me engano, na PNAD, mais de 80% ganham até R$ 2.800, ou seja, a economia brasileira é uma economia de baixo salário. Ok? Então, a gente vê aqui essa mudança estrutural que é relacionada ao estoque de capital fixo, onde são gerados os postos de trabalho, e o nível geral de emprego, ou seja, a elasticidade mudou. Hoje em dia, a gente observa, olha, está muito melhor a economia, porque é muito mais fácil você gerar emprego hoje. Cada 1% de crescimento no capital fixo expande em quase 0,9% o emprego, mas é preciso perceber que esse emprego está sendo gerado no setor serviço tradicional, de baixa produtividade, de baixa qualificação, baixa sofisticação. Tá? Enfim, eu vou só terminar, só tem 1 minuto e meio praticamente, e para vocês observarem que os ganhos de produtividade do trabalho são muito baixos. A gente teve um período aí de crescimento acelerado, a gente chama de período desenvolvimentista, de 50 a 80, com 4,3% ao ano, e hoje a gente tem 0,1% ao ano desde a década de 80, ou seja, com esses altos e baixos aqui, cada barrinha dessa para baixo negativa é perda, é ganho de produtividade negativo, portanto é perda de produtividade. Então, lamentavelmente, a gente tem uma economia que tem eficiência produtiva suficiente para que seja plenamente realizado o aproveitamento da janela de oportunidade demográfica. Isso é um grande problema. E como reverter isso? É o que a gente está se propondo aí, que é um desafio, dentro das nossas limitações, claro, e algum insumo, algum conhecimento maior que possa nos ajudar em relação a isso. Eu fico por aqui, tem 36 segundos ainda. Obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada, Miguel, muito obrigada por se manter no tempo. Agora a gente tem algum tempo para perguntas, comentários, sugestões. Se alguém desejar fazer alguma dessas intervenções, levantem a mão. Muitas palmas para você, Miguel. Se quiser fechar o compartilhamento, Miguel, você ainda está compartilhando. É bom fechar, com certeza. É que eu estou com muita tela aqui aberta. Fiquei meio confuso. Deixa eu ver aqui a exibição do motorista. Fechou, né? Gente, alguém se vocês quiserem, também podem postar perguntas. Eu acho que as anteriores foram respondidas. Os comentários, perguntas anteriores foram respondidas na medida em que quem estava falando foi terminando, já foi respondendo. A última foi da Joyce. O Beto botou aqui uma matéria para o UOL. Não sei se você quer comentar, Beto, esse link para a matéria do UOL.
A Aline quer falar? Pode falar, Aline. Eu não respondi uma da Renata Ronda, que ela perguntou: foi realizada alguma pesquisa com os professores para tentar identificar? Não realizamos nada. Mas é uma boa ideia. A gente pode ver, pode pensar em um formuláriozinho para eles, para ver que tipo de. O que seria bom para eles, né? De uma certa forma. Você diz os professores da escola, né? Professores da escola ou das Isso. escolas públicas, que a gente até divulgou entre as escolas públicas ao redor da ENSE, mas aí sim, foram poucos. Sim, bom, não tendo perguntas, a qualquer momento vocês podem se manifestar. Eu posso fazer uma rodada, passar a palavra se algum de vocês quiser falar mais alguma coisa, fechar, dar algum contato. O César também já pôs aqui. E aí a gente pode encerrar. Querem na ordem? Carol, que está aqui primeiro, que falou primeiro, tá tudo bem? Aline, mais alguma coisa? César? Andréia, eu só acho o seguinte, para mim, estou muito satisfeito. Eu sempre quis ter isso, né? Eu tinha sugerido isso já há muito tempo na ENSE. A gente tinha aquele seminário aberto para todo mundo, mas é a primeira vez que a gente tem um seminário entre nós, docentes e educadores. Eu só acho que a gente poderia aumentar um pouquinho mais esse tempo, porque eu tive que correr, pulei muita coisa que eu gostaria de mostrar para os colegas, mas não foi possível. Então, esse é o quarto seminário ENSE, com o mesmo objetivo, dar visibilidade ao trabalho que a gente está fazendo. A gente, porque eu também sou professora, também tenho projeto de pesquisa, e dessa vez eu não apresentei, mas eu já apresentei em outro momento. A gente fazia com 2 projetos por seminário, e no último a gente fez com 3 projetos, que dá mais tempo. Sim. Surgiu a ideia de dar espaço para mais projetos, fazendo mais curtinho. Depois eu vou correr uma pesquisa, uma consulta com vocês, para perguntar o que vocês preferem. Menos projetos apresentados, mais longo. Também a gente pode consultar alunos e alunas, porque para o discente pode ser que eles prefiram ter um pouquinho de mais do que ter um mais longo, porque aqui é mais uma propaganda, né? Uma propaganda do que a gente está fazendo. E aí, gente, tá curioso, entra em contato com o Miguel, pergunta mais, quem se identificou com esse tipo de pesquisa, entra em contato com ele, tem tanta coisa boa que a gente está fazendo e que, assim, não dá mesmo, né? O tempo é muito curto. Mas depois eu vou voltar e vou discutir o modelo. Essa é a primeira vez que a gente faz nesse modelo, de mais gente falando e mais curtinho. Vou discutir. Na próxima reunião com os docentes, a gente discute. Vou consultar também os discentes. Bom, então, não tendo mais, seria interessante ter um pouquinho mais de tempo, temas muito interessantes, dentro dos limites do tempo, claro, aí. Tá? Vamos pensar. Peço ao professor Miguel comente essa matéria da Folha de ontem. Miguel, você sabe qual é a matéria da Folha? Tem também uma fala do Barrocal tem tudo a ver com a nossa problemática aí, com certeza. O fato é que, se vocês observarem, desde 2016, né, a partir do golpe de 2016, que eles falam que o envelhecimento vai quebrar a economia, quebrar a previdência, eles omitem a produtividade. Eles omitem a questão da produtividade, que é fundamental, e praticam o neomalthusianismo versão 2.0. Era isso que o Malthus dizia, né? Ou seja, a população cresce em PG e a produção de alimento em PA, ou seja, não tem produtividade, não tem desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia a gente consegue produzir 2, 3 vezes mais do que há 10, 15, 20 anos atrás, porque tem uma coisa chamada tecnologia, mas se você difundir isso, você não aprova a reforma que é de interesse dos grandes bancos, para a gente comprar a previdência privada. Pois é. Posso só complementar, já que ninguém fez um comentário? Eu achei interessante que todos os projetos eles têm conexões, ou pelo menos eu consegui ver claras as conexões assim, entre os projetos, né? Porque isso tem tudo a ver, por exemplo, essa questão do Miguel, tem tudo a ver com o letramento estatístico, né? Então, a gente, não sabendo o que está por trás, não vai conseguir aprovar e pensar em projetos mais amplos e vai tender a simplificar. Essa mesma metodologia das projeções que eu apresentei,
o pessoal usa para discutir o envelhecimento, essa questão do Miguel na Europa, e é clara a ideia de que se a gente aumenta as taxas de atividade feminina e com um perfil de imigração das pessoas mais escolarizadas, na verdade a Europa desenvelhece. Então, e a Europa que já tem participações femininas mais altas. Né? Então, desenvelhece nesse sentido que a gente conhece. Até por isso que eu acho que assim, muita gente usa, é normal falar envelhecimento ou aging, mas eu acho que o termo mais correto assim, é mudança da estrutura etária, porque envelhecimento, a gente está envelhecendo, caminhando para a morte. A população está envelhecendo e não está caminhando para a morte. Né? Assim, Ou César, pode até levar um etarismo também, né? As pessoas falam um monte de velhinho, a economia quebra. Pois é. Imagina isso, peraí, pô. Eu acho super ruim. Ou seja, a tendência é mobilizar as dimensões psíquicas, né? Enfim, cognitivas, mais do que o trabalho braçal. Né? Isso é interessante, esse sociólogo italiano que morreu há pouco tempo, quando ele teve uma sacada interessante, que ele falou, olha, as empresas modernas não precisam de mão de obra, precisam de mente de obra. Mão de obra é a dimensão física. Você tinha que ter um trabalhador jovem, população jovem, para aguentar o esforço físico. Mas aquilo que é pesado, a máquina, o robô vai fazer. E vai ficar para a gente a mente de obra. E a gente, quando está estudando, fazendo coisa, é porque a gente quer ser mente de obra, e não mão de obra. Eu achei uma pena que ele faleceu ano passado, não, Domênico de Masi. Mas eu achei interessante esse aspecto, e também com você falou em a questão das joias também, você falou ali. E a conexão foi por acaso, porque eu fui puxando vocês que não falaram nos seminários anteriores, e aí acabou a conexão por acaso. Mas acho que assim, mesmo que aparentemente não tivesse conexão, tem muitas conexões, né? Sim. Eu acho que de um modo geral tem, né? Porque nós somos, apesar da gente ser multidisciplinar, a gente está olhando para temas que são muito correlatos e que estão andando juntos. Enfim, pela natureza do nosso programa. Porque somos... tem professores e professoras, a Aline é da graduação, mas tem outros tantos que são da pós-graduação, então, pela natureza do programa de pós e pela conexão que a gente tem com os métodos quantitativos, que é a característica da escola, eu acho que a gente acaba tendo abordagens diferentes, mas a gente está olhando mais ou menos para o mesmo lugar. Joyce, você levantou a mão, pode. Não, eu levantei a mão só para parabenizar, assim, eu acho que é um momento muito importante, porque a gente sempre falava, né, muito disso, assim, tá todo mundo tão envolvido nas coisas que faz que não tem tempo para dialogar, então eu acho que tá sendo, né, eu acho que é uma iniciativa muito importante, eu acho que além de dar visibilidade, eu acho que faz com que a gente se integre mais e perceba que tem gente estudando coisa parecida com o que a gente está estudando e dialogue mais. Eu acho isso muito positivo para a instituição como um todo, independente do nível de ensino. Assim. Era só parabenizar. Obrigada, gente. Parabéns para todos nós, né? Parabéns para vocês que apresentaram hoje. Agradeço, muito obrigada. Está previsto mais um seminário do núcleo no segundo semestre do ano. Ainda não sei quando, vou negociar com a Joyce, se a Joyce for a professora da disciplina. Se não for, vou negociar com o próximo ou com a próxima vítima. Mas a gente vai fazer mais um no segundo semestre e aí vamos ver qual vai ser o formato. Que a gente achar que vai ficar melhor. Tá bom? Então, obrigada mais uma vez, boa noite, boa semana. Hoje é segunda, né? Boa semana para todas e todos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, obrigada. Pessoal, boa noite também.